Colégio Pio XII, tudo bem? Alunos do técnico de administração. Nós vamos dar início hoje à aula do dia 1/4 de 2020. Vamos lá. Bom, só para a gente contextualizar como é que foi nossas aulas anteriores, né? Nós tivemos ali a apresentação da disciplina, falamos sobre a perspectiva, como é que iria se encaminhar a disciplina, falamos sobre os conceitos de computador, né? Qual o seu conceito, qual é a sua finalidade. Inclusive, eu falei ali a questão do primeiro computador, que é o ENIAC, né? Falei quando ele surgiu em 1946. Falei sobre hardware e software e a sua devida distinção, podemos assim dizer. O processo da questão da placa-mãe, né? Aí é nesse sentido da placa-mãe, que é aquela que é responsável por todos os circuitos elétricos, né? Referente ao computador, ela que recebe a reunião de todos os outros hardwares, tá bom? O processador que tem aquela função de processar todas as informações, né? A memória RAM que executa, a memória RAM que está dentro do conceito da BIOS, né? Uma lê e grava, a outra somente lê, né? Os componentes de entrada aí que a gente falou, por exemplo, teclado, mouse, né? Microfone, entre outros dispositivos, e os componentes também de saída que nós falamos, por exemplo, monitor, impressora, né? Entre outros componentes, ok? Nós vamos dar início antes da aula, a gente fazer a correção daquele exercício do formulário respectivo à disciplina. Aí a primeira questão, a gente falava o seguinte: qual o nome do primeiro computador digital eletrônico, em que ano foi lançado? Aí lembra que foi logo no início da aula, eu falei que era o ENIAC, e ele foi lançado em 1946. Depois, na questão 2, qual é a principal função do computador? Eu botei de forma bem resumida lá em múltipla escolha essa questão: manipular informações. Então, o computador ele vai manipular. Quando eu falo sentido de manipular, ele está falando que de você usar. Você vai usar essa informação para uma determinada finalidade, tá bom? A questão 3, quais as duas partes distintas, né, do computador? Então, bem óbvio, hardware e software. Depois, na questão 4, nós falei assim: cite quais os componentes essenciais de um computador no aspecto software, não no aspecto de hardware. Primeiro, sistema operacional e programa. Então, assim, sistema operacional é o que funciona a máquina. Por exemplo, esse computador que eu estou utilizando aqui agora para fazer a gravação da aula. Antes de eu fazer a gravação, todo o material de aula que eu tive que redigir aqui, que eu fiz no computador, foi um programa, mas antes do programa é a usabilidade do sistema operacional, ok? Depois a questão 5, analise a única opção correta. Eu coloquei algumas opções lá e a única correta é a seguinte: a placa-mãe permite todas as conexões físicas e elétricas dos dispositivos do computador. Conexão física é essa, porque recebe todos os demais hardwares e faz ali a reunião deles, montagem nas devidos slots, depois inserida nas suas conexões, né? E dentro do gabinete já está a CPU montada, e essas conexões não somente físicas e elétricas também, tá? Dentro do dispositivo. Depois, na questão 6, eu falei assim: ó, assinale a única opção referente aos dispositivos de entrada. Eu coloquei lá 3: teclado, mouse e microfone, né? Então, esses 3 são os dispositivos referentes ao contexto de dispositivo de entrada. Teclado, por quê? Porque eu insiro aqui todos os dados que vão entrar dentro do computador, né, no sentido do programa, tá? Não no sentido de hardware. Eu uso um componente, mas ele gera uma programação. O mouse, que é o cursor, e ali eu faço toda a inserção de texto, apesar de eu visualizar pelo dispositivo de saída monitor, é ele que insere um comando, né, como a gente chama de entrada. E o microfone, por quê? Porque se eu estou transmitindo o áudio da minha fala, isso vai passar por um processo de gravação, como agora, nesse momento que eu estou gravando com vocês a live, a webcam grava meu áudio também, tá? A última questão, eu botei uma resposta aqui, mas ela é subjetiva, ela é muito mais pessoal. Obviamente que atendendo a alguns critérios, alguns termos chaves mais específicos, ok? Aí a questão 7 é assim: com base na figura, explique na sua opinião qual a importância dos conhecimentos de informática. Eu botei nível básico e específico. Nível básico é saber mexer, como a gente está vendo agora ainda, né?
mexer com o sistema operacional, entender um pouquinho o que é hardware, entender o que é software, mexer da aula de hoje de sistema operacional, e depois a gente entrar um pouquinho mais especificamente nos pacotes Office, né? Para o seu desenvolvimento em carreira e aumento da produtividade. Aí eu vou ter assim, está relacionada à possibilidade de realizar mais atividades, proporcionando uma melhor eficiência, ou seja, a capacidade de realizar mais atividades, tarefas e atender os resultados específicos ao qual esse profissional está inserido, ok? Então, beleza. Então, esse aqui é o gabarito referente ao exercício do formulário. Lembrando que eu vou passar para vocês um formulário, só que nele, ao término, você só tem a possibilidade de fazer uma vez e ter um prazo. Ao término de você realizar, ele já vai te dar as devidas correções, ok? Inclusive com o gabarito, tá? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Sistema operacional. É um programa ou um conjunto de programas cuja principal função é gerenciar os recursos do sistema, fornecendo uma interface entre o computador e o usuário. Então, se você for olhar dentro desse contexto, o que eu quero dizer com isso? O computador está aqui, no caso está na minha frente, e o usuário. Essa interface é essa conexão onde eu utilizo componentes, programas, né, softwares, que eu vou, de uma certa forma, gerenciar alguns recursos em prol dos meus objetivos, ok? Das minhas atividades, tá? E aí ele serve para, primeiro, administrar e gerenciar todos os recursos do computador, englobando desde a parte de software até a parte de hardware. Então, assim, por que isso? Porque eu consigo gerenciar hardware também através do sistema operacional. Eu consigo ver os drives de placa-mãe, de placa de vídeo, como é que está funcionando. Eu consigo, por exemplo, dentro do próprio sistema operacional, ver como é que está o processo de execução, por exemplo, do processador, a sua eficiência. Então, eu consigo, de uma certa forma, através de um quadro, gerenciar isso muito melhor, tá bom? Depois, o segundo item, para efetuar o controle e gerenciamento do computador, abrangendo tanto as partes físicas quanto as partes lógicas. Parte lógica, sistema, parte física, hardware. Refere-se à estrutura cujo objetivo é sustentar e gerenciar todos os programas e dispositivos de hardware acoplados no computador. Então, eu botei três formas que têm o mesmo sentido de palavras e colocações diferentes para dizer que ele vai gerenciar todos os recursos do computador dentro do contexto de softwares e hardware também, tá bom? E aí o principal sistema operacional hoje, e principalmente que eu vou estar falando para vocês, apesar de alguns lugares ainda usar o 7, o principal sistema hoje mais usado, inclusive em provas de concurso, é o Windows 10, tá? O Windows 10 chega ao mercado com uma proposta bem ousada, tá bom? Em juntar todos os produtos da Microsoft em uma única plataforma. Antigamente, você tinha ali outros sistemas operacionais da Microsoft. Já tivemos Windows 90 NT, Windows 95, Windows 98, né? Aí vinha o Windows, tivemos o 2003 XP, aí o Windows 7, né? Windows Server, eram diversos tipos de sistemas operacionais na sua evolução, e normalmente você não tinha um sincronismo, tinha computadores, como ainda tem hoje, que tem o 7, não tem o 10, tem outros que tem ainda o XP, apesar de você quase não usar mais, não existe nem suporte, mas tem pessoas que ainda utilizam de uma certa forma, né? Só que tivemos também smartphones da época da Microsoft, né, que usavam também o sistema operacional Windows, tá, mobile, e de uma certa forma, o que acontecia? Não havia uma sincronização, um alinhamento de sistema. Hoje, o Windows 10, de uma certa forma, ele está em qualquer dispositivo, tirando se não for Linux ou o Macintosh, que é o sistema da Apple, tá? Dos seus computadores. E aí, não atendo só desktop, que são computadores, nem notebooks, mas eu atendo também smartphones, tablets, sistemas embarcados que são direcionados, o próprio console do Xbox One ou S, né? Entre outros produtos exclusivos, tá? E aí, como é que é a composição do Windows 10? Ali tem um gráfico que eu digo o seguinte: está baseado em cima do hardware, software e sistema operacional. O sistema operacional está na base,
e a sua plataforma. Por quê? Porque é ele que tem a capacidade de gerenciar tanto hardware e software. Sem ele, o hardware e software não tem nenhuma finalidade, tá bom? Então, ele tem a função de ser base, de ser uma plataforma de acesso e ligação, de controle desses dispositivos e de gerenciamento de informações também. Aí eu coloquei do lado direito ali só para a gente entender o seguinte: a gente tem o usuário, que é até um bonequinho que eu coloquei ali, tem um prompt de comando e uma interface gráfica. A interface gráfica ela está dentro do contexto do sistema também operacional, que é aquilo que a gente vê. Por detrás, a gente está vendo no monitor aqui algo visual, que é essa interface gráfica, mas por detrás é programação, está dentro do prompt de comando. E aí eu coloquei Shell, CMD, que a gente vai ver mais no final, DOS, é o sistema de programação operacional. É um sistema baseado em cima de linguagem de programação que você programa as devidas atividades do sistema operacional que a gente vê como interface gráfica, tá? O kernel é uma palavra em inglês que designa o núcleo do sistema operacional, ou seja, a parte principal do PC. O PC ou o computador, sem o sistema operacional, ele não tem nenhuma validade. Eu não consigo realizar nenhum tipo de atividade de manipulação de informações, tá bom? E aí, quais são as principais características do Windows 10? Ele foi lançado em 2015 pela Microsoft, tá? Corporation. Ele é um software básico, ou seja, essencial para o funcionamento do computador. Ele funciona, ele é bem interativo, mas ele tem que ser funcional. Nenhum software pode deixar de ser funcional, porque se ele não se torna funcional, ele não vai funcionar no computador e a pessoa vai usar para quê? É um software bonito, interativo, mas sem funcionalidade não adianta de nada. É igual como se eu tivesse, sei lá, uma carcaça do iPhone, sei lá, 11, né? Aqui, sem sistema operacional, não tem validade nenhuma. Só vou andar com ele no bolso, tá bom? O software proprietário significa assim, o código-fonte dele de programação é fechado. Então é o seguinte, por que é software proprietário? Você tem que pagar para ter acesso a esse software. E o código-fonte dele de programação é fechado somente para os colaboradores que trabalham na empresa. Diferentemente, por exemplo, do Google ou do Linux, que é um sistema aberto, que você pode modificar, né? Linux é um sistema aberto que você pode modificar seu código de programação. Então, assim, qualquer pessoa, tanto que faz parte da equipe Linux ou não, pode auxiliar no processo de programação, tá bom? Ele também está dentro de um contexto de multitarefa, porque você consegue fazer diversas execuções simultâneas, tá? De diversos tipos de tarefas. E ele é um sistema preemptivo. O que é isso? Ele tem capacidade de interromper tarefas em detrimento das outras. Então, assim, ele consegue fazer diversas atividades ao mesmo tempo, mas ele pode interromper uma tarefa e ir para outra e aquela para onde, de uma certa forma, você interrompeu, tá bom? Multisessão, capacidade de você operar com várias contas. Então, por exemplo, eu posso criar uma conta para minha esposa, para o meu filho e para mim. O sistema é o mesmo. Na verdade, ele está dividindo ali por contas. Então, o acesso às informações que está dentro personalizadas para mim, minha esposa não vai ter acesso, o meu filho vai ter acesso e nem o dele, de vice-versa, tá? Ele é um sistema baseado em multiprocessamento, diversas formas de processamento. Por quê? Ele processa, de certa forma, todos os outros softwares que estão instalados nele de forma simultânea, tá? Ao mesmo tempo, não faz uma coisa de cada vez, tá? E por último, ele é um gerenciamento de dois sistemas na mesma máquina, dual boot. Como assim? Eu posso instalar um sistema operacional Windows 10 e posso, a gente chama de partilhamento, tá? Do HD, para eu instalar um sistema, por exemplo, Linux. Então, eu vou ter um sistema Linux e um sistema Windows 10 numa mesma máquina, se eu desejar, tá? Quais são as versões do Windows 10 atualmente? A gente tem diversas versões, cada uma para suas devidas finalidades. Primeiro, o básico, o Home básico, esse é gratuito, tá bom? O Windows 10 Pro avançado ele é mais específico, dentro do contexto até o antigo Windows 7 Professional, do que a gente falava. O Windows 10 Enterprise, que é o empresarial profissional também. O Windows 10 Education, que está relacionado ao ensino e educação. O Windows 10 Mobile, que é específico para smartphones. O Windows 10 Mobile empresarial, então assim, para smartphones de alguma empresa, vamos supor que
colaboradores, diretores que trabalham numa determinada empresa, em vez de usar o Windows 10 Mobile, tem um sistema específico mobile para aquela empresa, tá? O Windows 10 Slot, que é um sistema muito usado nos sistemas bancários, caixa eletrônico, é esse tipo de sistema que se utiliza. Nas próprias lojas exclusivas da Microsoft, ela tem um sistema específico do Windows 10, que é o Windows 10S, tá? E por último, o Workstation, que é para máquinas muito poderosas de alto desempenho, que precisa de um sistema que dê suporte para todo aquele hardware de alto desempenho que ela possui, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho da área de trabalho, é o pacote Aero, né? Que é o seguinte, é o nome dado a recursos e efeitos visuais introduzidos no Windows 7, no Windows a partir da versão 7. Aí isso aqui é somente a tela do Windows de entrada 10, tá? E aí, por exemplo, se eu quiser alternar janelas de uma janela para outra, eu posso apertar o Alt e o Tab no teclado, eu saio de uma janela e vou para outra diretamente, como se eu fizesse isso aqui, ó. Tô apertando o Alt Tab, tá vendo? Ele está saindo de uma janela para outra, tá? Aí, nesse caso, é para a pessoa agilizar ela numa atividade que ela esteja fazendo, ok? Eu tenho o AeroShape, que é o Win mais Home, que é o quê? Uma ferramenta útil para quem usa o computador como multitarefas. Por exemplo, a pessoa está trabalhando lá com várias janelas abertas, basta ela sacudir, ou seja, a janela ativa, clicando na sua barra de tiro, que todas as outras serão minimizadas. Então, se ela faz isso, ela só vai ficar com aquela, as outras minimizam, não fecham, ficam lá embaixo minimizadas e não atrapalha ela na poluição do visual no Windows 10, tá bom? A Aerosnape, que é a tecla Win no teu computador, que é o símbolo do Windows, mais as setas de direção do teclado. É um recurso que permite o melhor gerenciamento e organização das janelas que já foram abertas. Eu só vou bastar arrastar uma janela para o lado, né, para o topo da tela, e a mesma é maximizada. Ou arrastando para uma das laterais com a seta, ela é dividida de modo a ocupar metade do monitor. Ok? Aeropack, né, é o Windows mais vírgula, ele vai dar uma transparência. Vamos supor que você está lá fazendo um determinado trabalho, simplesmente eu vou apertar o Windows mais o vírgula, eu vou ver o que está na minha área de trabalho, tá bom? Só para a gente poder, de uma certa forma, ver isso, ok? O Aeropack, ou espiar a área de trabalho, permite que o usuário possa ver algo na área de trabalho, mesmo com a tela cheia de janelas abertas. O botão iniciar, o menu iniciar, ele voltou. Né? Ele tinha saído no Windows 7, por exemplo, no Windows 10 no início, e voltou novamente, porque as pessoas já estão acostumadas a utilizar esse botão. Só que ele está com uma nova roupagem ali na introdução. Para eu poder fixar alguns aplicativos instalados no menu iniciar, eu só seguir esse passo a passo. Eu vou clicar nesse botão iniciar, selecionar todos os aplicativos, pressionar aquele aplicativo que eu desejo fixar, com o botão direito vou fixar na inicial e vou ter acesso mais rápido para eu poder iniciar o determinado aplicativo, ok? E aí eu falei lá no início da aula sobre prompt de comando, que é o CMD, DOS, o Shell, Script, Terminal, Console, que é o seguinte, o prompt de comando, o CMD, ele é um interpretador de linha de comando do Windows 10. Ele é um comando análogo ao comando MS-DOS. Por exemplo, eu posso fazer uma instalação de um determinado drive ou mexer na configuração de rede pelo MS-DOS. Posso achar o IP da minha máquina pelo CMD, por exemplo. Por quê? Porque eu estou com uma linguagem interpretativa de comando por esse prompt, ok? Para acessar o prompt, basta ir na caixa de pesquisa que fica embaixo da tela e digitar o CMD, tá? E aqui são os principais comandos do CMD. Quando você está na tela do CMD e você digitar cada um desses comandos de Enter, ele vai fazer cada uma dessas atividades aqui listadas. Então, por exemplo, se eu digitar DI, ele vai listar arquivos e pastas, se eu copy, ele vai copiar arquivos, se eu digitar move, vai mover, MD, criar uma nova pasta. Para cada um desses tipos de configuração, ele vai estar fazendo, ok? Então é isso, galera. Eu finalizo aqui a aula de hoje, especificamente. Vou estar passando para vocês a atividade concernente à aula, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que o material é um pouco curto, mas também para não dificultar muito o entendimento de vocês. E é isso. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana.
Qualquer dúvida é só chamar. Um abraço. Tchau.